Quando eu vejo falando dessa história do balcão de negócios sujos, ou melhor, do balcão de negócios podres, né, que se transformou essa promiscuidade, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, a gente chega a ter vontade de voltar ao tema, né? É preciso lembrar que essa é a maior crise moral, ética da história republicana do Brasil. Em meio aos escândalos da política nacional, assistimos a tudo perplexos. A população questiona e discute o assunto. São empresários, políticos e lobistas em geral envolvidos em perigosas relações que pouco a pouco vão revelando os descaminhos do dinheiro público. E nessa polêmica do que é certo ou errado, o Instituto Legislativo Brasileiro propõe um debate. Com vocês, Sua Excelência, a Ética. Imagino que nunca se ouviu e se falou tanto a palavra ética. Mas entre o significado literal e o que ela representa no nosso dia a dia, pode haver uma longa distância. No dicionário, ética se define assim: substantivo feminino que vem do latim e significa estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Mas e na vida real? Para o cidadão brasileiro, como funciona a ética? O que a população pensa? Eu nem sei o que é ética. O que é ética? Ética é a pessoa, o político, realmente aquele político que demonstra para a sociedade o que ele realmente quer para a população brasileira. Então, demonstrar caráter e dignidade para a população brasileira. Respeito com o voto do brasileiro. Político ético é aquele que cumpre rigorosamente o mandato dele como deputado ou senador e como representante do povo. Que seja honesto, sério e tenha responsabilidade. Para entender o que é ética, não é preciso pensar muito, ir muito longe, porque ética é basicamente atitude. E faz parte da educação que recebemos desde que nascemos. Está presente a todo momento no nosso dia a dia. Num simples ato de respeito ou desrespeito à comunidade, pode estar embutido um princípio moral. Solidariedade, honestidade, franqueza, integridade de caráter são sentimentos e atitudes que devem fazer parte da nossa vida a toda hora, em qualquer lugar, com quem quer que seja. Disse que a gente aqui na Terra, a gente tem que ter boas esperanças, né? Para ter uma vida melhor e para sobreviver o ser humano tem que ter esperança. Mas em relação à política, de bons políticos, acho que eu não tenho esperança não. Se a gente procurasse também ler um pouco mais, se situar mais do que está acontecendo, a Constituição está aí, é de graça, você pode correr atrás dos seus direitos. No Congresso Nacional, a ética está expressa em leis. Enunciados, artigos, itens, alíneas e parágrafos orientam a conduta padrão dos mandatários do poder popular. Código de Ética do Senado Federal, item 3, do artigo 2º do capítulo 1. Todo senador tem que exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular. Código de Ética da Câmara dos Deputados, item 4 do artigo 3º do capítulo 2. Entre outros deveres fundamentais, os deputados devem exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade. O que o regimento estabelece é um roteiro de tramitação na eventualidade da quebra do decoro parlamentar. Não está escrito, não há uma cartilha aqui que estabeleça quais são as exigências para que o parlamentar se comporte eticamente, né? O que há é regras regimentais que estabelecem caminhos para a apuração de fatos e para a responsabilização. Mas se os princípios são elementares, a lei é clara e exigente, na prática o que se vê muitas vezes é lamentável. Mas eu nunca bati no peito.
para dizer que eu sou o paladino da ética e o campeão olímpico da moralidade. Os que vituperavam isso ali do lado de lá, hoje não têm coragem de olhar os olhos da nação. Atitudes reprováveis de alguns políticos, sejam do Congresso Nacional, sejam do próprio governo federal, têm provocado a criação de várias comissões parlamentares de inquérito. Quando se instala uma CPI ou uma CPMI, se procura investigar para apurar os fatos focados naquela CPI ou na CPMI. E o fundamental é se investigar quando se trata de pessoas ligadas ao parlamento, ou seja, deputados e senadores. Nós temos o poder de ir até o final desse processo. Porque normalmente quando se instala e se consegue provar que há envolvimento, seja por corrupção, seja por quebra de decoro ou por qualquer outra função que não condiz com o parlamento, se vai à cassação, se resolve, não se precisa da justiça. No caso do executivo, nós não podemos condenar, nós investigamos, nós apuramos e encaminhamos através de denúncia ao Ministério Público para, a partir daí, a Justiça tomar as providências. E o nosso compromisso é em apresentar relatórios que, primeiro, esclareçam as origens dos recursos que alimentaram todo esse sistema, que foi rastreado pela CPI dos Correios, e a CPI trabalhará numa proposta, inclusive, de reforma política, com base na experiência já vivenciada e nas propostas que estão sendo apresentadas. Isso, evidentemente, não é para curto prazo, isso para mais longo prazo, mas esse é o outro lado da CPI. Entre CPIs, CPMIs, nós vamos ficando na esperança de que todos os crimes sejam investigados e esclarecidos, que os culpados sejam punidos e que a ética prevaleça na vida das instituições brasileiras. Eu sei que falta vontade política, mas também falta vontade do povo de correr atrás, de lutar realmente pelos seus direitos, se ele quer que cresça, que mude, que realmente se torne um país melhor. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Eu confio no Brasil, eu acho que vai melhorar, pelo menos tende a melhorar, não pode passar do que está. O brasileiro está mudado, as ideias do brasileiro estão mudando. Por isso que às vezes é até bom que aconteça essas coisas, para que o brasileiro venha se alertar mais ainda. O dever do Congresso Nacional é pautar suas ações em princípios éticos, de transparência e de retidão. É o mínimo que nós precisamos fazer para honrar o nosso compromisso de representantes do povo brasileiro. A falta de ética, como você sabe, está diretamente ligada à questão da impunidade. E nesse sentido, o Congresso Nacional também tem feito a sua parte, tem sobretudo dado uma inequívoca demonstração de maturidade política. Não tem deixado de passar nenhuma denúncia pelo crivo das comissões parlamentares de inquérito, que sempre contaram com o nosso total apoio aqui na presidência do Senado Federal. O Congresso Nacional, como um dos pilares de nossa democracia, não aceita ser cúmplice da impunidade, nem vai abrir mão da ética na política.